graça e paz. Vamos então para este segundo vídeo da apresentação da cadeira de Teologia Sistemática. Uma boa pergunta é: o que é Teologia Sistemática? Vamos a algumas leituras então. Acompanhe comigo. Teologia Sistemática é o estudo organizado das principais doutrinas da fé cristã. Se teologia significa literalmente estudo de Deus, logo, sistemática é o estudo da revelação de Deus e que Deus faz de si mesmo nas Escrituras. A teologia sistemática é o exame de toda a informação, a fim de apresentar de forma cuidadosa e coerente o que a Escritura, como um todo, afirma de determinado assunto. Então, basicamente, a teologia sistemática é a disciplina teológica que responde de forma clara e objetiva o que a palavra de Deus nos diz sobre um determinado tópico. Muitas pessoas se assustam com a designação teologia sistemática, mas todo cristão está envolvido com ela diariamente. Em outras palavras, cada vez que alguém pergunta o que a Bíblia diz sobre isso ou aquilo, essa pessoa está recorrendo à teologia sistemática. Wayne Grudem está correto ao dizer que a maioria dos cristãos realmente faz teologia sistemática muitas vezes por semana. Por exemplo, quando afirmamos o que a Bíblia afirma e ensina sobre alguns assuntos, como por exemplo, quem crê em Jesus será salvo, ou que Jesus é o único caminho para Deus, ou mesmo que Jesus virá outra vez. Estamos fazendo afirmações teológicas sistemáticas. A sistemática ela está presente em todo o tempo, As nossas comunicações, as nossas palavras com pessoas de cunho cristão ou não, quando nós estamos conversando com elas sobre palavra, normalmente nós estamos falando de teologia sistemática. A fonte principal da teologia sistemática é a Bíblia. Seu conteúdo essencial é extraído do Antigo e do Novo Testamento. Então, a teologia sistemática utiliza dados da teologia bíblica, que é a área de teologia que estuda a revelação de Deus ao longo do tempo, e apresenta esses dados de uma forma organizada e por temas. Esse sentido faz com que a teologia sistemática pudesse ser dita da seguinte forma: ela organiza os temas extraídos da Bíblia em doutrinas cristãs. Uma forma muito fácil de compreender, uma forma que seleciona os versículos, agrupa-os, trazendo um entendimento maior àqueles que estão procurando essa revelação. Outra fonte da teologia sistemática, naturalmente, é a teologia histórica. Essa área da teologia se dedica a estudar a doutrina bíblica, como a doutrina bíblica se desenvolveu no decorrer da história da igreja e como ela reagiu às ameaças ao verdadeiro ensino bíblico. Ao longo do tempo, muitas pessoas tentaram fazer suas próprias teologias. Surgiram, naturalmente, um tanto de seitas, de religiões, de heresias. Até mesmo em igrejas que tiveram uma participação inicial na história, esse contexto de trazer novas versões ou incorporar aquilo que a Bíblia diz é muito normal. Normal nesse sistema pagão de ensino. As Escrituras, elas revelam a vontade de Deus. E você percebe que algumas pessoas procuram colocar dentro dos
ensinamentos bíblicos as suas próprias afirmações, as suas próprias doutrinas. Até mesmo pessoas bem intencionadas, que tiveram uma experiência com Deus, que tiveram um relacionamento e foram atraídas pela glória do Senhor, pela presença do Senhor. Até mesmo essas pessoas podem se tornar coadjuvantes de um ensino antibíblico. Experiências pessoais não são doutrinárias. Escute bem o que eu falei. Experiências pessoais não são doutrinárias. Experiências pessoais é o que você teve com Deus. Algo inédito. Balaão viu a mula falar. Alguns profetas tiveram atos históricos na sua vida. Moisés e as 10 pragas. O mar se abrindo. Não são acontecimentos que você pode vivenciá-los diariamente. Então, experiências pessoais não são doutrinárias. Ok? Agora, a Bíblia, na sua composição, edita as doutrinas que precisam ser acompanhadas e seguidas. Na sistemática, você tem elas elaboradas de tal forma que você pode aprender com maior facilidade. Quais são as principais matérias da teologia sistemática? Como foi dito, sempre que buscamos entender o ensino bíblico sobre um assunto específico, estamos fazendo teologia sistemática. Mas há algumas matérias que são identificadas como centrais dessa teologia, pois consiste em declarações essenciais acerca da doutrina cristã. Então vamos ver quais são essas matérias, ok? Uma delas, doutrina da revelação. Essa doutrina estuda como Deus se revelou à humanidade. Essa matéria inclui não somente a revelação geral de Deus na criação, mas principalmente sua revelação especial na Escritura. Essa última parte também é chamada de bibliologia, e trata sobre como a Bíblia é inspirada, infalível, inerrante e autoritiva, palavra de Deus. Bibliologia. Doutrina da revelação. Doutrina de Deus, também conhecida ou chamada por teontologia ou teologia propriamente dita. Estudo de Deus, doutrina de Deus, é teologia, estudo de Deus. Estuda o ser de Deus, seus atributos, sua vontade e suas obras. Também, entre elas, existe a doutrina do homem, chamada de antropologia bíblica. Essa matéria, ela estuda o homem, a sua criação, a sua natureza. Simples demais. A doutrina do pecado estuda a origem, a natureza, a abrangência e as consequências do pecado. Essa matéria é chamada de hamartologia. Doutrina dos anjos, chamada de angelologia, essa matéria estuda o que a Bíblia diz sobre a existência de seres espirituais. Muitas pessoas, no seu dia a dia, elas falam de muitas coisas, experiências, às vezes são, para mim, parece até experiências extraterrestres. Existe tanta verdade na participação de anjos no ministério da igreja, mas existe coisas infundadas, coisas sem fundamento bíblico algum. Quando você ouve essas expressões, você sabe que está lidando com uma pessoa imatura ou alguém que quer se projetar, sei lá, uma aparência de fé, de conhecimento, de intimidade, de relacionamento com Deus, talvez seja essa a intenção. Mas a realidade é que estão profanando a verdade. Deus se manifesta? Claro que sim.
Claro que sim, Deus se manifesta. Mas ele não faz algumas coisas que as pessoas dizem. Se o fizesse, tudo bem, mas ele não faz o que as pessoas estão falando. A doutrina de Cristo, chamada de Cristologia, essa matéria estuda a pessoa e a obra de Cristo. Doutrina do Espírito Santo, estuda a pessoa, o ministério e os dons do Espírito Santo. Essa matéria é chamada na teologia sistemática de pneumatologia. Doutrina da salvação, conhecida como soteriologia, estuda a aplicação da obra da redenção. Uma palavra fundamental. Aquilo que Cristo fez por você. Ninguém pode retirar. Sabe? Ninguém pode apagar aquilo que o Senhor fez. Ele nos salvou. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. E ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Quando o preço foi pago, nós fomos redimidos. Esse é o preço da redenção, o seu sangue. Mas o Evangelho não para aí. O Evangelho continua, prossegue. Quando ele ressurgiu dentre os mortos, eu e você fomos justificados, declarados santos. A nossa vida foi conquistada naquele momento. Somos salvos por causa daquilo que ele fez. Isso não é mérito algum seu. É mérito de Cristo, que em seu grande amor nos salvou. O Senhor é maravilhoso. Glória a Deus. A doutrina da igreja, essa matéria é chamada de eclesiologia. E estuda a natureza, governo e as ordenanças da igreja. Também a doutrina das últimas coisas, conhecida por praticamente todos, chamada de escatologia. Essa matéria trata das questões que envolvem a consumação da presente era e a vida eterna no estado eterno. Quero deixar a última colocação para meditarmos e termos a ciência do que está sendo feito agora. Então, qual a importância do estudo da teologia sistemática? Sem dúvida alguma, a teologia sistemática possui uma importância fundamental para a Igreja do Senhor. Em primeiro lugar, o estudo da teologia sistemática prepara o crente para aprender e também para ensinar o que a Bíblia diz acerca das questões relevantes da fé cristã. Consequentemente, em segundo lugar, estudar teologia sistemática acaba corrigindo certas ideias, conceitos e interpretações que possamos ter acerca de algum tema bíblico que não esteja de acordo com a vontade de Deus, que foi revelada na sua palavra. Se por causa de corrupção do pecado ou mesmo por simples ignorância, muitas vezes nos posicionamos de um modo equivocado e contrário às Escrituras, mas de uma forma ou de outra não temos permissão para distorcer os ensinos bíblicos. Em terceiro lugar, a teologia sistemática habilita o crente a identificar quando uma doutrina realmente é bíblica ou não. Como diz Millard Erickson, crenças doutrinárias corretas são essenciais no relacionamento entre Cristo, o cristão e Deus. Se uma pessoa não possui a crença correta acerca da revelação de Deus, como ela poderá se relacionar com Ele? Em quarto lugar, estudar teologia sistemática capacita o crente a defender doutrinas que são inegociáveis na fé cristã. Diariamente, os crentes são atacados por diversos modelos que pregam uma verdade alternativa, ou sistemas de pensamentos religiosos ou ideologias seculares que tentam se equiparar à verdade bíblica. Você vai ver isso o tempo inteiro. Pessoas que tentam colocar suas ideias como bíblicas. Isso é um grande perigo. Em quinto lugar, e para encerrar, se a teologia sistemática é algo presente na vida diária do cristão, a importância do seu estudo é fundamental. Na verdade,
faz parte do objetivo da teologia sistemática sua aplicação prática na vida do crente. Em outras palavras, nesse ponto, a teologia sistemática não irá somente fornecer os dados bíblicos necessários para respondermos a questionamentos éticos e práticos de nossa vida, como também irá nos ajudar a crescer como cristãos. Então, aqui estamos iniciando o curso intensivo ministerial. Este curso é uma imersão nas doutrinas bíblicas, na palavra de Deus. E eu te convido a fazer parte deste grande processo. Estudar minuciosamente o que a palavra diz, mesmo que ela contrarie suas posições até hoje firmadas em sua mente, ensinadas, enfim. Se você tiver que escolher, escolha o que a palavra diz. Se você tiver que tomar uma decisão, decida-se por aquilo que a palavra diz. Mesmo que essas experiências novas possam contradizer algumas coisas que você tinha feito, escutado, visto, quem sabe até ensinado. Esse é o momento de uma virada na sua vida. Que o Senhor vos abençoe. Vamos ter bons estudos e a palavra de Deus vai reinar sobre as nossas vidas. VN School começou uma imersão nas Escrituras. Que Deus os abençoe.